Então, vamos para a parte 2 do meu relato de parto. Ou pós-parto, puerpério. Para quem não me conhece, meu nome é Vanusa e vamos lá. Então, a questão toda do puerpério é muito complicada, porque tem mulheres que conseguem lidar muito bem. E tem mulheres que não conseguem. É mais por questão também hormonal, porque a gente engravidar e depois a gente tem aquele momento expulsivo de tirar o bebê. A gente sente, nossos hormônios sentem. Então é um tsunami, sabe? E às vezes a gente acaba demonstrando isso com as emoções. Existem mulheres que, infelizmente, ficam com depressão pós-parto e rejeitam seus filhos. Existem gestantes que começam. Gestantes não, né? É puérperas. Acho que é puérperas que fala. Que adquire ansiedade, síndrome do pânico, baby blues. Baby blue, que foi o meu caso. E dentre outros. Mas o importante é que você tenha ajuda psicológica, que você tenha uma boa rede de apoio, tenham pessoas que estejam ali por você, para te auxiliar nesse momento. Então, quando eu cheguei em casa, eu tive o baby blues, que nada mais é que assim, é tipo uma depressão, só que não chega a ser uma depressão pós-parto. Por quê? Eu sentia vontade, desejo de cuidar do meu filho, de estar presente, de amamentar, de fazer tudo que uma mãe faz. Mas, em contrapartida, eu sentia, gente, uma tristeza profunda. E eu passava a maior parte do tempo chorando. Chorava muito, muito mesmo. Assim, tinha vezes de eu ficar me questionando o porquê eu tava chorando e tava naquela situação. Se, graças a Deus, eu tive uma cesárea de sucesso, sabe? Porque assim que eu recuperei, que eu saí daquele frenesi ali da anestesia, eu andei normal, não andei curvada. Foi como se eu não tivesse feito cirurgia. Porque eu não senti dor pós-cirúrgica também, não sei porquê. Mas minha recuperação foi rápida, tanto que com um mês não, menos disso, uns 22 dias de operada, eu já dormia de bruço e eu não sentia nada. E aí, eu me questionava por quê eu tava passando por aquela situação, porque eu tinha uma pessoa maravilhosa, a Lucival sempre foi uma pessoa maravilhosa, porque não por questão de cuidado, mas porque é dele mesmo ser, sabe? Do jeitinho dele. E aí eu não tive trabalho, eu não precisei levantar, tanto que quando eu fui trocar Kalel a primeira vez, Kalel tava com o quê? Com quase 4 meses de nascido, porque quem tomou a frente, quem fez foi ele. Maninha, ela ficou na função de ajudar na limpeza da casa, cozinhar algo para eu comer, porque infelizmente ele não é bom na cozinha. E aí eu me questionava, eu chorava, era horrível. E aí eu descobri, em conversa com a psicóloga, que era baby blues e que isso iria passar. Tem pessoas que levam um total de 2 anos para poder se estabilizar, porque vai de hormônio. Tem pessoas que é menos. O importante era eu procurar me distrair e tentar suprir minhas. Como é que se fala assim? Suprir essas emoções vazias, sabe? E aí foi isso que eu busquei fazer. Uma coisa também que acabou me deixando mais para baixo ainda foi que quando eu tava com dias de parida, eu tive uma crise severa de vesícula. E aí isso destruiu com tudo, porque eu vivia chorando de dor e de primeiro assim eu não sabia o que era. Então eu fui para consulta médica, aí o médico desconfiou do que era, passou o medicamento e me pediu para poder fazer uma série de exames para poder determinar realmente. E aí a gente foi pesquisar, assim, mapear
o motivo de eu ter atacado essa vesícula. Aí, como eu fui uma pessoa que eu vomitei muito durante a gestação, o médico me explicou que eu produzi muita bile, muito suco gástrico, e a minha vesícula, ela não suportou aquele processo, sabe? E aí ela acabou inflamando. É tanto que eu tirei minha vesícula, não foi porque eu tava com pedra na vesícula, porque não tava. Foi porque ela inflamou, dado esse processo de produzir muito suco gástrico e não ter como excretar. E aí, só sei que esse processo foi um processo muito doloroso, porque alguns médicos, eu fui para a Irmã Dulce, que eu tenho um cartão de lá, e lá as coisas andam mais rápida. É tanto que eu cheguei lá, eu marquei e fui atendida logo bem rápido. E aí eu fiz a endoscopia, teve a questão da endoscopia que eles me disseram que eu teria que escolher se eu queria fazer endoscopia com anestesia, mas aí eu ia ter que parar de amamentar meu filho, ou se eu queria fazer a endoscopia sem tomar nada, nada, vendo tudo ali, sentindo tudo. Aí como eu não queria deixar de amamentar meu filho, eu optei por fazer a endoscopia sem tomar anestésico nenhum. E não é que foi horrível, foi incomodativo, mas foi algo que foi rápido e passou. E aí eu fiz exame, endoscopia, para poder saber se era algum problema também no estômago, para poder tratar tudo de vez, e graças a Deus não foi, só foi mesmo a vesícula. Só que aí quando eu fui para conversar com o gastro de lá, ele me aconselhou a eu procurar manter a dieta que eu estava fazendo, que meu filho tava muito novo, para poder eu entrar logo de cara e fazer outra cirurgia depois de eu ter feito uma cirurgia grande. Ele explicou, sabe, a situação. Só que aí era algo que meio que não dava para suportar, sabe? É porque ela tava muito inflamada e tava num ciclo sem fim, sabe? Eu passava, tomava o medicamento, aí a dor aliviava por uma hora e meia, no máximo 2 horas. E aí eu passava mais de 10 horas sentindo dor, e uma dor sem parar mesmo, velho. Que eu ficava. Eu chegava de dor. E aí eu acabei voltei para casa, né? Desanimada, triste com tudo que ele havia me dito, porque era algo que eu queria resolver logo, porque eu queria curtir os primeiros dias do meu filho. Queria poder fazer as coisas, que eu já estava agoniada. Que outra coisa que me deixou muito triste foi o fato de eu não poder fazer as coisas, ficar dependendo dos outros. Não que como é que se diz assim, eu tava sendo um fardo para as outras pessoas. Jamais, porque elas não consideraram isso, ou pelo menos não fiquei sabendo, né? Mas enfim, eu sou uma pessoa muito independente, então eu queria fazer, sabe, minhas coisas, e isso estava me atrapalhando. Enfim, eu fui pra casa, aí eu tive uma crise de vesícula aqui na ilha. E aí o médico falou, ó, você vai ter que ir. Se você não fizer essa cirurgia, você vai passar mal e vesícula mata. Quando ele falou isso, meu povo, eu já fiquei, sabe, em pânico. Aí eu fui pra emergência em Salinas, tomei o medicamento, e de lá mesmo do hospital, eu peguei um carro pequeno, porque se eu fosse esperar por regulação, eu ia morrer. Porque não tinha ambulância no hospital e eu ia ter que esperar a regulação. E regulação, vocês sabem que demora. E aí, uma das partes boas foi que o doutor Bárbaro, que foi quem me atendeu, eu gostei muito pelo fato de ele ter sido uma pessoa rápida e prática, sabe? No diagnóstico, nos exames certeiros, nos medicamentos, para poder me ajudar a aliviar. E também em questão de que ele fez um relatório médico e falou: você vai procurar ou o Irmã Dulce ou o Hospital do Subúrbio, que são os 2 lugares que podem fazer sua cirurgia. Se caso não dê na Irmã Dulce, eles queiram fazer de forma eletiva, pode descer sentindo dor para o Hospital do Subúrbio, que lá eles vão te operar na hora. E aí, foi o que aconteceu. Eu fui pro
pro Irmã Dulce, eles me deram esse diagnóstico, eu voltei novamente para casa. Quando a dor apertou, eu fui em Salinas tomar o medicamento para poder ficar pelo menos 1 hora de relógio sem sentir dor, para poder atravessar, pra eu aguentar atravessar, e aí resolver minha vida. E aí eu fui, tomei medicamento, fretei um carro pequeno e desci para Salvador. Quando chegou em Salvador, que eu fui pro hospital do subúrbio, chegou lá, eles identificaram, eles viram os meus exames, fizeram mais exames lá, identificaram realmente que eu tava com a questão da vesícula. E aí eles disseram, eles me deram medicamento, falaram que naquele dia ali não daria para me operar, porque tinha muita gente, muita emergência. Porque lá, gente, chega gente morta para eles ressuscitarem. É um negócio de louco, sabe? Mas foi um lugar também que o atendimento foi muito bom, o monitoramento, os profissionais, o médico que me acompanhou foi excepcional. Eu não tenho o que dizer também do Hospital do Subúrbio. E isso foi no domingo, quando não foi, não, na sexta-feira. Quando foi no sábado, no dia 9 de abril, foi quando eu fiz a cirurgia, foi. Aí, quando foi no sábado, eu comecei a sentir a dor da vesícula de novo, é tanto que eu desmaiei de dor. E aí eles pegaram os meninos, porque eu tava lá em Salvador, minha tia pegou, me levou às pressas pro hospital do subúrbio. Quando chegou lá, eles me internaram, eu tomei tramadol, tomei, logo quando eu cheguei no começo, na triagem, eu tomei morfina, foi um negócio de louco. Aí eu só sei que quando foi no dia 9 de abril, eles fizeram minha cirurgia de vesícula e eu me livrei disso. Mas antes eu passei 1 mês sofrendo ali, na labuta retada. E foi algo também que me impactou bastante, me traumatizou. E aí eu tô pra fazer outra cirurgia, né? Mais à frente aí a gente vai conversar a respeito disso. Mas primeiro eu tenho que ter certeza de se eu vou precisar fazer ou não. E aí... eu só sei que, diante de tudo isso que eu passei, eu sou grata primeiramente a Deus, porque Ele restabeleceu minha saúde, porque não foi fácil. Na gestação, eu não me sentia confortável pelo fato de eu não conseguir me alimentar. Eu só conseguia comer acarajé e chupar melancia. Era tanto que eu ficava louca pra chegar sexta-feira pra ir lá atacar a Regina pra eu comer acarajé e abará. Porque era a única coisa que ficava, né? Que Calel deixava ficar. E aí eu passava a semana toda chupando melancia. E de vez em quando comendo uma maçã pra poder variar. E aí passei por essa questão. Quando foi depois ver a vesícula, foi algo que me traumatizou bastante, né? Como eu já disse aqui a vocês. Mas eu consegui sair dessa. Não é fácil, puerpério. São 45 dias, gente, de, assim, puro terror. Principalmente para pessoas que são ansiosas, como eu, né, que sofro de ansiedade. Você ter uma rede de apoio, ter ajuda psicológica, ter um parceiro também que te entenda e te dê tempo para você processar e se cuidar é o essencial. E assim, eu não tenho do que reclamar nesse quesito, sabe? Porque eu recebi todo apoio. E eu acho que foi por isso que eu saí dessa mais rápido. Porque pense aí, sofrer por 2 anos de baby blues não é fácil não. Não é fácil mesmo. Eu sinto muito por pessoas que não têm essa rede de apoio, né? Não tem pessoas que cheguem rente ali para poder ajudar, sabe? É complicado demais, mas deu tudo certo no final. O importante é isso. E é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um relato de parto assim, meio que rápido. Foi necessário dar essa explicação aqui a vocês. Inclusive, eu sumi de fazer os vídeos aqui no canal justamente por isso, gente. Porque eu não tinha ânimo de mostrar, de fazer nada. Agora vamos voltar à programação normal. Eu vim aqui falar com vocês sobre isso porque eu sentia que eu tinha que falar com vocês sobre do porquê do meu sumiço. E é isso. Eu vou trazer aqui pra vocês vídeo de rotina, vídeo de receita,
dia a dia, vlogs. Daqui a pouco eu tô me enfiando aí pela maré, mostrando as coisas a vocês, como eu fazia. E aguardem.